Fala pessoal, então conforme prometido, estou gravando essa aula para ajudar vocês aí na fase um da nossa atividade de gestão integrada de bacias. Meu objetivo é que vocês entendam os conceitos, os princípios por trás do que nós estamos fazendo, não fiquem apenas apertando botões. Por isso que meu desejo é que vocês prestem bastante atenção nas nossas aulas, para que vocês possam tirar dúvidas. E também não vai ter mais vídeo, né? Então, aproveitem bastante esse presente aqui desse vídeo. Espero que o conhecimento que eu compartilhar aqui com vocês possa ser usado também em outros projetos, outros planos que vocês vão atuar aí durante a carreira de vocês como engenheiros ambientais. Isso que não é algo exclusivo da nossa disciplina, né? Qualquer outro projeto, alguns outros projetos, qualquer não, mas alguns outros projetos, vocês vão precisar dessas informações aqui também. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui toda a minha tela com vocês e para que vocês comecem agora a enxergar aquilo que nós iremos estudar. Então, nossa atividade tem essas seguintes instruções. A primeira coisa que pede é para calcular área e perímetro. Eu conversei com vocês que existe uma norma técnica, né, do IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia. Então, quem estabelece manuais técnicos para esse tipo de situação é justamente o IBGE. Ele tem um manual técnico em geociências e ele diz o seguinte sobre a projeção de Álvares na página 42 desse manual aqui, é o manual técnico em geociências. Ele, inclusive, acredito que ele esteja atualizado 2019, né? Então, é bem recente essa informação. E ele diz o seguinte para a gente, ó. Para o cálculo de áreas em extensões de superfícies superiores a 50 quilômetros, recomenda-se o uso da projeção equivalente, como, por exemplo, a projeção de Albrecht. Está errado vocês calcularem a área por outra projeção? Não está errado, mas a recomendação do órgão é calcular com essa projeção. Então, se vocês quiserem encontrar uma informação bem parecida às informações oficiais do nosso país, vocês vão ter que usar, para calcular a área, a projeção de Albrecht. E para calcular distâncias em extensões acima de 50 quilômetros, ele recomenda o uso de uma projeção equidistante, como, por exemplo, a projeção policônica, que eu procurei na internet, não achei. Então, esse professor aqui teve o trabalho de configurar essa projeção para vocês. Vou entregar prontinha na pasta de vocês a projeção policônica, já ajustada para a nossa região de interesse, que é o Brasil, para que vocês possam calcular aí os perímetros. Também vocês vão ter que calcular comprimentos de rios, não é isso? Então, para isso, vocês vão usar a projeção policônica, certo? Então, vamos aqui para o nosso ArcGIS. Vocês receberam uma bacia hidrográfica. Eu vou abrir uma dessas bacias aí de vocês, certo? Vou abrir aqui a bacia de Vitor, a bacia do Rio Carinhanha. E a primeira coisa é calcular a área para o Rio Carinhanha, né? Inclusive, eu já tinha utilizado isso aqui antes. Aí vou apagar. Já tinha feito isso aqui para essa bacia de Vitor. Mas a gente sabe que a primeira coisa é definir, para calcular a área, a projeção de Albrecht. Então, com o botão direito, vocês podem clicar aqui nessa tela, que é o Data View. Então, todo esse espaço aqui do ArcGIS é o Data View. Vocês, para abrir um arquivo, como eu fiz, né, que em adicionar data, ou vocês podem em File e adicionar data aqui também, adicionar dados.
Mas aqui vocês vão clicar com o botão direito, Data Frame Properties. No de vocês, vai estar, se vocês não têm o costume de usar bastante o ArcGIS, provavelmente o de vocês vai estar assim, ó. E no caso, como a projeção, até tem aqui, né, nessa lista aqui de projeções, até tem a projeção de Albras, mas ela não está configurada corretamente para a nossa região de interesse, nem com datum oficial do Brasil, que é o datum Sirgas 2000. Ou seja, essa projeção que eu estou apresentando para vocês, ela está configurada para WGS 84, que é bem parecida com o Sirgas 2000, e aí na hora de calcular a área, a diferença é irrisória, então a gente pode usar ela com tranquilidade. Como aqui nessa procura, vocês não vão encontrar corretamente essa ferramenta, eu estou disponibilizando essa projeção na pasta de vocês também, bem como o link para download, né? Aqui vocês têm um link para download. Quem gostar de trabalhar no QGIS vai ter que configurar dessa maneira aqui, né? Usar esses parâmetros aqui, ó, para configurar essa projeção corretamente lá dentro do QGIS, certo? Essa nossa aula aqui vai ser baseada em ArcGIS. Então, você vai poder vir aqui, importar, e lá na nossa pasta, passos, cálculo de áreas, tem aqui a projeção 7823. Vocês vão adicionar, vão clicar sobre ela e dar um OK. Vai aparecer essa mensagem aqui, dizendo que essa projeção é diferente do sistema de projeção do arquivo que vocês abriram. Não tem problema, podem dar yes. Aí vocês viram que o arquivo aqui foi reprojetado agora para a projeção de Albras. Para calcular a área agora, vocês vão clicar com o botão direito aqui na tabela de conteúdos, no arquivo de vocês, abrir a tabela de atributos, e aí, aqui na tabela de opções da tabela de atributos, vocês vão adicionar field ou adicionar um campo. Vamos chamar esse campo de área do tipo real, float. Então, ok. E agora, vamos calcular a geometria, né? Clicando aqui no botão direito. Calcular a geometria. Aparecendo a mensagem que vocês podem dar ok. Queremos área em quilômetros quadrados. Pode dar ok. Pronto. Temos aqui, portanto, a área da bacia do rio Carinhanha, 17.192,4 quilômetros. Agora, nós queremos calcular o perímetro. Para isso, nós precisamos reprojetar, conforme combinamos aqui, né, para a projeção policônica, que eu estou dando de presente para vocês também. A projeção policônica está aqui, ó. Botão direito aqui na tela, Data Frame Properties. Vocês vão importar projeção, ó, Brasil policônico, está na pasta de vocês, cálculo de área também. Podem adicionar e dar OK. Também que foi reprojetado para a projeção policônica, é uma projeção que preserva distâncias, né? Que é justamente o que a gente quer. Essa projeção preserva aqui as distâncias para que a gente possa calcular o perímetro. E agora, nós vamos adicionar um campo aqui também. Perímetro, não é isso? Também do tipo real. Dá OK. Calcular a geometria. Perímetro em quilômetros. Tá OK? Temos o perímetro dessa bacia, 963,708 quilômetros. A título de curiosidade, vou abrir esse arquivo aqui, uso UTM, configurar ele aqui só para a gente olhar, né, como que fica
a nossa projeção policônica de Álvares, né? Aqui a nossa, veja que como está configurado para o Brasil, a nossa área aqui no centro, né? Nossa área está por aqui e aqui está preservado. Agora vamos ver como que fica isso aqui na projeção de Álvares. É uma projeção cilíndrica, não é mais uma projeção policônica, e também foi configurada para o Brasil, onde está aqui a nossa bacia, as áreas são preservadas. Então, nesse caso aqui, distâncias são preservadas. Nesse caso, áreas são preservadas. Tudo bem, pessoal? Desse jeito aqui, nós encerramos a nossa primeira etapa. A segunda pergunta é a seguinte: determine todas as cidades que possuem o todo ou em parte do território pertencente à bacia. Determine o percentual do município pertencente ao perímetro da bacia. Determine quais as sedes de municípios que estão localizadas dentro do território delimitado pela bacia. Nesse caso aqui, eu vou deixar de usar essa bacia do Rio Carinhanha, porque a gente sabe que ela se estende ao estado de Minas Gerais também. Isso iria fazer o nosso vídeo ficar mais demorado. Vamos usar uma bacia que se estende apenas ao estado da Bahia. Vou utilizar, como a gente utilizou na aula, né? A bacia do Rio Corrente. Melhor na aula a gente utiliza a bacia do Rio Grande. Vamos utilizar aqui a bacia do Rio Corrente agora. Isso aqui vocês já têm, mas vocês precisam também de um arquivo vetorial que contenha os municípios da Bahia. E esse arquivo, vocês podem pesquisar aqui na internet, né? IBGE, Shape, File de municípios. Vai estar aqui a malha municipal do IBGE, certo? Eles vão clicar aqui. Já está dando aqui, ó, Bahia Municípios 2021. Vou salvar aqui por enquanto na área de trabalho. Fez download. E realmente nós baixamos aqui um arquivo vetorial com os municípios da Bahia atualizados, né? 2021, que bom, os limites aqui dos municípios estão atualizados. Vou pegar esse arquivo aqui e vou colar lá dentro da pasta de vocês. Colar aqui dentro dessa pasta etapas. Pronto, muito bem. E agora eu vou aqui na nossa pasta etapas. Vou abrir esse arquivo que está em coordenadas geográficas SIGAS 2000, certo? E daí, vou configurar aqui a bacia do Rio Corrente, que eu possa já ver o seguinte, já consigo dar uma olhada nos municípios, né, que estão dentro dessa bacia. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou usar essa ferramenta aqui, ó, Selection por localização, e aí vou usar esse método, selecionar as camadas de... Eu quero selecionar as camadas dos municípios da Bahia que se intersectam com a camada, com a layer bacia do Rio Corrente. É isso que eu quero. Vou aplicar e olha o que aconteceu. As camadas que se intersectam com a bacia do Rio Corrente foram
ou melhor, os municípios, né, que se intersectam com a bacia do Rio Corrente foram selecionados. Vou dar um OK, que é isso que eu quero mesmo. E agora, aqui no arquivo Bahia Municípios 2021, eu vou exportar, veja o método, exportar feições selecionadas. Vou exportar também para a nossa pasta etapas. Vou colocar aqui o nome do arquivo, municípios corrente, designando que esses municípios estão na bacia do Rio Corrente, e vou trazê-los para cá e já posso remover este arquivo aqui da Bahia. Vou jogar a bacia aqui por cima para a gente ver. Né? Percebemos que tem uns municípios que estão inteiramente na bacia, enquanto que tem outros municípios aqui que só possuem uma pequena parte dentro da bacia, né? Uma parte minúscula mesmo dentro da bacia. Isso é bem interessante perceber. Então, vou abrir aqui municípios correntes e eu já tenho aqui, né, os municípios que pertencem a essa bacia: Baionópolis, Bom Jesus da Lapa, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina. Correntina provavelmente está inteirinho aqui na bacia do Rio Corrente. Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada e Sítio do Mar. Certo? Pronto. Temos aqui uma lista com 14 municípios que pertencem a essas bacias. Quem pegou esse lado aqui foi favorecido, né? Porque tem bem menos municípios aqui nessa região. Portanto, já matamos essa nossa primeira parte. Determine o percentual do município pertencente ao perímetro da bacia. Então, antes de tudo, né, vamos fazer o seguinte, né? Aqui já tem a área em quilômetros quadrados de cada município, certo? Nós vamos usar essa ferramenta aqui, ó, Clip, para com a bacia do Rio Corrente cortar apenas as partes dos territórios do município que estão dentro desta bacia. Então, qual é a camada que nós queremos cortar? É municípios corrente. E com qual camada queremos cortar municípios correntes? Com a camada bacia Rio Corrente. E vamos salvar esse arquivo aqui em etapas como perc percentual mun corrente. Dá um OK. Muito bem. Olha o que aconteceu. Nós temos só a parte dos municípios que pertencem à bacia. Mas como é que está a tabela de atributos aqui desse arquivo? Ele continua mostrando a área total em quilômetros quadrados do município. Portanto, nós vamos criar outro arquivo aqui de área B, ou seja, área do município dentro da bacia, do tipo real, dá um OK. Agora nós vamos calcular a área em quilômetros quadrados. Detalhe, para calcular a área, precisamos estar na projeção de Álvares. Coloquei aqui na projeção de Álvares para calcularmos a área. Então, vamos calcular a área aqui. Como essa área aqui já veio do IBGE, é bem provável que ela esteja na projeção de Álvares, não é isso? Vamos colocar a área em quilômetros quadrados. Dá um OK. Muito bem.
Vamos calcular isso aqui também, para se ajustar aos nossos dados, né? Porque nós sabemos exatamente a projeção que eles utilizaram. Provavelmente foi realmente Álvares, mas agora nós temos certeza, né? E agora vamos adicionar um campo para que possamos calcular o percentual na bacia. Então, para calcular o percentual na bacia, vamos utilizar a calculadora de campo e o percentual na bacia vai ser 100 vezes a área em quilômetros quadrados dividido pela área B. Tá ok? E nós temos o percentual que cada município ele tem dentro da bacia. Eu fiz algo errado aqui, vou ter que refazer esse passo, porque eu não devia ter calculado a área em quilômetros quadrados. Eu não devia ter recalculado isso, porque isso aqui era a área original que nós tínhamos, né? Essa era a área original que veio lá do nosso outro arquivo. Então não era para eu ter feito isso. Vamos ter que refazer esse passo aqui. Eu vou fazer bem rápido para nós ganharmos tempo. Beleza? Vou remover rapidinho esse arquivo aqui. Vamos fazer de novo o clipe. Então, voltando aqui, esqueçam que nós vimos aí nos últimos minutos, né, na parte de calcular o percentual. Chegamos aqui, agora sim, né? Essa área aqui em quilômetros quadrados deve ser preservada, porque é a área original total do município. Nós vamos criar um novo campo, uma área B. Nós não podemos recalcular essa área. E agora nós vamos calcular a área para esse campo B aqui, ó. Vamos calcular a área para ele com a calculadora de geometria. Queremos área em quilômetros quadrados. Certo? Vamos criar um novo campo. Vamos criar um novo campo. Novo campo do tipo float também, com o nome percentual, B de percentual na bacia. Agora sim, nós vamos utilizar a calculadora de campo e o percentual vai ser 100 vezes área em quilômetros quadrados dividido por área B. Ok? Muito bem. Teve mais um erro aqui, né? Na verdade, é área B dividido por área em quilômetros quadrados. Vamos voltar aqui na calculadora de campo. Isso aqui é área B dividido por área em quilômetros quadrados. Agora sim, com bastante sofrimento, chegando, né? Tarefa simples, mas, como disse Faustão, quem sabe faz ao vivo, sempre temos esses problemas.
Então, temos o município aqui de Baianópolis, com 35% na bacia, município de Ponte Aérea da Lapa, uma pequena parte dele na bacia, Canápolis, 100%, Santa Maria da Vitória, esses municípios aqui, né, também chegando próximo a 100% na bacia, Santana, com grande quantidade de município na bacia, e outros, né, Serra Dourada mesmo, pequeno pedacinho na bacia. Vamos ver aqui o tamanho do pedaço de Serra Dourada, né, que está na bacia. Realmente, ó, muito pequena a área que Serra Dourada representa na bacia do Rio Corrente. Talvez um próprio erro na topologia, em alguns casos, né? Essa parte e essa parte, acredito que sejam realmente partes de Serra Dourada na bacia, né? Mas essas pequenas áreazinhas aqui, ó, talvez seja algum erro na topologia, conforme nós já comentamos na aula, né? Mas resolvemos essa segunda parte, né? Determine o percentual do município pertencente ao perímetro da bacia. E agora determine quais as sedes de municípios que estão localizadas dentro do território delimitado pela bacia. Quais as sedes de municípios que estão localizadas dentro do território delimitado pela bacia. Eu não vou fazer isso, né, porque basicamente usar essa ferramenta também. O que vocês precisam fazer aqui nesse passo? Nesse passo, vocês precisam, lá no site do IBGE, baixar um arquivo que contém as sedes dos municípios, ou da Bahia, ou do Brasil, e daí abrir isso no ArcGIS e utilizar a ferramenta selecionar por localização, certo? Vocês vão usar a bacia do Rio Corrente para selecionar as sedes de municípios que estão aqui dentro da bacia. É apenas uma seleção por localização que vocês já sabem. Eu me lembro que na aula a gente tinha criado algo do tipo assim, ó. Determine o percentual, talvez não ficou salvo aqui, mas o percentual da bacia em cada município. Determine o percentual da bacia em cada município. Como é que eu faço para determinar isso? Então, eu preciso ter a área total da bacia, a área total da bacia, e eu preciso ter a área de cada município dentro da bacia, e nós temos os dois, não é isso? Então, qual é a área total da bacia? Está aqui, ó. A área total da bacia nós calculamos. No caso, para a bacia do Rio Corrente, nós não calculamos, nós vamos calcular aqui. A projeção a gente já sabe que está na projeção correta, porque nós colocamos agora. Então, vamos calcular aqui a área em quilômetros quadrados da bacia do Rio Corrente. Temos aqui, né? Da área em quilômetros quadrados. 34.532,6 quilômetros quadrados. Certo? Então, aqui no arquivo mesmo, né? Percentual, município, corrente. Vamos criar um novo campo e chamar de PER-M, que é o percentual do município dentro da bacia. O tipo float, dá OK. Vamos agora calcular esse campo com field calculator. Isso aqui nada mais vai ser do que percentual B
melhor, 100 vezes percentual B dividido por 34.532,6. Vamos dar OK. Talvez não funcionou, porque aqui tem que ser um ponto. Agora sim, funcionou. E essa soma aqui tem que dar essa soma. Não é percentual B, é área B. Área B dividido pela área da bacia, né? Ou seja, a área dos municípios na bacia dividido pela área total da bacia. Agora sim, vamos dar OK. E essa soma aqui tem que dar próximo a 100%, que é isso que aconteceu, né? 99,98. Então tá batendo, né? Talvez não tá certinho por causa do arredondamento que a gente fez aqui para o 6, quando foi calculado a área da bacia. Mas qual é o município que tem maior área da bacia? É o município de, podemos organizar aqui do maior para o menor, de Correntina, né? Como a gente pensou lá no início, bacia do Rio Corrente. Leva esse nome porque 33% dessa bacia é o município de Correntina, pelo qual passa o Rio Corrente também. Beleza? Essa também é uma pergunta bem interessante, que eu não sei por que não ficou salvo, mas eu lembro que a gente conversou sobre isso na aula. E eu quero ver no trabalho de vocês também, né? O percentual da bacia em cada município, de modo a gente perceber qual é o município que representa mais, cujo seu território representa mais a bacia. Agora chegamos a uma parte um pouco mais complexa do nosso trabalho, que é determinar a população, o percentual dessa população em cada município. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar isso para um segundo vídeo. Deixar essa nossa parte para um segundo vídeo e eu já vou encerrar esse vídeo e fazer uma sequência aqui explicando a parte da nossa atividade.